Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso novo quadro aqui no Atlas. Eu sou Larissa Santana. Eu sou Hélio Rodrigues. E eu sou o Thiago Alcântara. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro. E nesse quadro, pessoal, a gente vai ter a presença ilustre do nosso amigo, nosso parceiro, Hélio Rodrigues, o Bionerd. Hélio, muito obrigado pela sua presença. Vai ser muito bom contar com você aqui na página para compartilhar o seu conhecimento, a sua forma de pensar relacionado à hematologia. É um prazer também estar aqui mais uma vez. Eu vou estar participando mais diretamente em algumas perguntas que vocês enviaram para a gente. E a gente já pode começar, né, Thiago? Né, Larissa? Então, como nossa primeira pergunta, a gente tem aqui uma pergunta que foi enviada no Instagram, o @Atlas em Hematologia, que foi a seguinte: quando reportar e como quantificar a policromasia? Para responder essa pergunta, vamos começar falando sobre a policromasia. O que seria uma hemácia policromática? A hemácia policromática é aquela hemácia que apresenta uma coloração meio azulada. E essa hemácia nada mais é do que o reticulócito que se corou com a coloração hematológica normal. Quando essa hemácia é corada, lá quando a gente está no processo de coloração da lâmina, ela consegue captar os dois corantes, tanto a eosina, que é um corante ácido, quanto o azul de metileno, que é um corante básico. A captura desses dois corantes provoca essa coloração na hemácia meio azulada. É importante a gente estar reportando toda vez que a gente vê hemácias policromáticas na lâmina. Claro que a gente vai reportar aquela alteração que é significativa. Se a gente tem um paciente que tem hemoglobina de 15 e a gente vê uma hemácia policromática, essa hemácia policromática ela não tem um significado clínico, pode ter sido ali um escape medular. Mas se você tem um paciente com hemoglobina baixa, você está vendo uma representação, em todo o campo que você passa, você observa hemácias policromáticas, você precisa relatar. Não é necessário assim você quantificar quantas hemácias policromáticas você vê por campo. Você pode relatar a presença de hemácias policromáticas e vai depender muito também do laboratório que você está, a forma que você reporta. Se está como numerosas, moderadas ou raras. Tudo bem? As hemácias policromáticas são aquelas hemácias com coloração azuladas e elas devem ser reportadas em laudo. A policromasia é uma hemácia que ela é mais maior, normalmente ela é maior, é uma coloração mais azulada. Normalmente, tá, não é regra, eu posso ter hemácia policromática de um tamanho pequeno ou normal, sem nenhum problema. Está normalmente associada a processos de anemias hemolíticas, porque, como Larissa falou, a policromasia é um reticulócito que foi corado com um corante hematológico normal. Se a gente tivesse feito a coloração com o azul de Cressil brilhante, que é o corante que praticamente 100% das pessoas utilizam para ver o reticulócito, a gente teria visto que aquela hemácia ali seria um reticulócito. E é importante que a gente faça essa reportação, essa observação que existe a presença da policromasia. Por quê? Porque ela diz para o médico com o hemograma ali se a medula óssea está hiperproliferativa, de uma anemia. O paciente está com hemoglobina baixa, para uma anemia hemolítica. Se tem a presença de policromasia, isso aí dá a entender para o médico que a medula óssea está sendo estimulada, está sendo produzindo hemácias a todo momento, e por isso você está tendo algumas hemácias ainda as mais jovens, que no caso é o reticulócito. Então é importante reportar. E essa forma de reportar vai depender muito do laboratório, tá? Como a Larissa falou, tem laboratório que utiliza uma cruz, duas cruzes, três cruzes, discreta, moderada, acentuada. Então vai depender. O importante é que que passe essa informação para o laudo, é importante. E pessoal, só questão de curiosidade, que às vezes a gente também posta várias imagens no Atlas e a gente consegue imagens de hemácia policromática que ela já tem uma coloração mais intensa, ela está muito azulada. Isso ocorre porque essa intensidade maior em algumas células ocorre devido à quantidade de RNA, porque é um reticulócito ali ainda mais jovem, tem uma grande quantidade de RNA, então captura muito corante básico. Por isso a gente vê essa coloração assim mais intensa em algumas hemácias policromáticas e outras já apresentam um azulado mais claro. E o PNCQ traduziu um material, né, que é o ICSH, que é a Recomendação de Nomenclatura de Alterações Hematológicas, e ele traz exatamente isso, dizendo o seguinte:
Ele fala assim, policromasia se refere a uma hemácia mais azulada, fala um pouquinho sobre a hemácia e diz assim, ó, a recomendação é reportar a policromasia no laudo. Então ele fala em quantificar e fala em reportar. Então ele está dizendo que a gente deve colocar no laudo que existe ali a policromasia. Você falou da questão aí de o médico, ao verificar que há uma grande quantidade desses reticulócitos, ou a hemácia policromática, a questão da medula estar ou não hiperproliferativa. Nesse caso aí, o RDW ele também vai apresentar alteração. Exatamente. Por essas hemácias, na maioria das vezes, reticulócito, corado com corante hematológico normal, que a gente chama de policromasia, ser um pouco maior, normalmente ele é maior, ele acaba aumentando o VCM, e consequentemente altera o RDW, porque você, além de ter as hemácias do tamanho que pode estar normal ou diminuído, você vai ter essas hemácias maiores, né, com tamanho aumentado. E por isso tem essa alteração a nível de RDW, que é o índice hematimétrico que diz que a gente tem uma anisostose presente ali naquela amostra. Como o Thiago falou, a anemia hemolítica é um quadro que a gente encontra muito hemácias policromáticas. Sabemos que a anemia hemolítica, geralmente é normocítica e normocrômica, mas a depender da resposta medular ali, a depender da quantidade de reticulócitos, de hemácias mais jovens que a medula está liberando, a gente pode ter até um aumento do VCM, tendo uma anemia ali macrocítica, uma anemia hemolítica com macrocitose, devido à grande quantidade de reticulócito que a gente tem ali. Voltando novamente à questão de ser hiperproliferativa ou não, o que acontece muito é assim, o médico vai interpretar a depender da condição do paciente, ou seja, se é um paciente que não está em quimioterapia, por exemplo, aquilo é um sinal ruim, já que eu tenho um grande número de hemácias policromáticas. Mas se ele estiver em uma quimioterapia, por exemplo, é um sinal bom. Exatamente. O que acontece? O médico ele quer saber se a medula óssea está respondendo, está funcionando ou não. Até por isso ele pede lá o teste que é o reticulócito, né? Que é o teste que a gente faz a contagem ali de reticulócitos para saber se a medula óssea do paciente está hiper ou hipo. Ele quer saber se está respondendo ou não. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de liberar um reticulócito aumentado. Tá? As pessoas têm medo de liberar reticulócito aumentado e às vezes eu fico sem entender por quê. Pessoal, o reticulócito aumentado em um paciente com anemia é bom, significa dizer que a medula óssea está respondendo. O problema aí seria se o paciente tivesse com anemia hemolítica e não tivesse aumento de reticulócito. Aí você teria um problema, o paciente teria um problema porque a medula óssea não estaria mais respondendo ou não estaria sendo estimulada da forma adequada. Um exemplo, saindo dessa parte de anemia hemolítica, mas falando da anemia ferropriva. A anemia ferropriva, no início, a medula ela é hipoproliferativa. Ela tem pouco ferro para estar produzindo ali hemácias, para estar produzindo as hemácias. No início, a gente vai ter uma quantidade baixa de reticulócito, caracterizando ali uma medula hipoproliferativa. Mas quando esse paciente ele inicia o tratamento, fazendo a reposição de ferro, a medula já começa a responder e a gente já começa a observar a presença de reticulócitos. Ali o médico consegue avaliar, olha, esse tratamento está sendo efetivo, o paciente está respondendo, está começando a aumentar a produção de hemácias e a gente vê isso com o aumento desses reticulócitos em sangue periférico. É verdade. A gente já teve perguntas lá no time Atlas, né, que é o grupo de alunos do time do Atlas em hematologia, nossos alunos que tem um grupo no Telegram. E já saiu essa pergunta, tinha um paciente lá com anemia ferropriva, só que ele estava com reticulócito aumentado. Só que aí a colega não estava entendendo o que podia estar acontecendo. E a gente perguntou o seguinte, a paciente está usando algum medicamento? E ela foi buscar essa informação e trouxe que sim, que o paciente tinha iniciado um tratamento com ferro, que já justificaria, e justificou, né, esse aumento do reticulócito. Porque, pessoal, a medula óssea está lá, todo mundo cansadinho, todo mundo triste. E a criança, pensa numa criança que não está triste lá em casa, um bebê, uma criancinha. Dá um pouquinho de açúcar para essa criança para tu ver. O menino não para quieto um segundo. É a mesma coisa, a medula óssea está triste, cansada. Você pingou um pouquinho de ferro lá para ela, a galera fica louca, começa a produzir, trabalhar. E você tem esse aumento absurdo aí de reticulócito, você tem 4, 5%, 6%. Um aumento bem importante nos pacientes com anemia ferropriva. Fica ligado nisso aí.
Então, mais uma vez, voltando para o início, logo quando o paciente ele chega no laboratório, é importante ter esse tipo de questionamento. E em último caso, ou no meio do processo, a gente tem recursos para ligar para esse paciente, ligar para o médico dele para poder ter essa confirmação, que aí já justificaria, como o Thiago falou, a questão da hiperprodutividade ou hiperproliferação dessa medula. Isso é extremamente importante quando a gente está analisando ali a lâmina, um paciente, o hemograma de um paciente, a gente está correlacionando com as informações que ele traz ali no momento do cadastro dos exames, medicação que ele está usando, o motivo da realização do exame e o CIR também da solicitação ajuda muito a gente na interpretação dos resultados. Então vamos para a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: o RDW alterado pode ser uma situação normal? Pessoal, o RDW alterado significa que está ocorrendo o quê? Uma variação ali de tamanho significativa a ponto de estar alterando esse índice que permite avaliar essa variação de tamanho. Dessa forma, não é normal. O paciente ele pode até ter variação de tamanho entre uma hemácia e outra, mas não tão significante a ponto de estar alterando esse índice. Se a gente tem alteração do RDW, ter essa variação de tamanho significativa, já é algum processo aí que deve ser investigado e a gente precisa estar lá conferindo da lâmina, avaliando essa anisocitose e reportar em laudo. É importante, tá? Todas as vezes que o RDW está alterado, você dá uma olhadinha na lâmina. Muitas vezes o RDW alterado, que é o índice que diz se existe anisocitose, variação entre o tamanho das hemácias, tem associado ali a poiquilocitose. Na maioria das vezes isso acontece, você tem RDW aumentado, você tem alguma forma lá. Porém, isso também pode não acontecer. Você pode ter um RDW normal e ter alteração de formas. E pode ter um RDW alterado sem ter uma variação da forma, uma alteração das formas. Mas, sempre que tiver alterado o RDW, vamos para a lâmina, deixa de preguiça, viu? Vai para a lâmina porque é importante. Você pode estar deixando passar alguma coisa que ajudaria a direcionar ao médico em algum diagnóstico, ou para ele saber se ele está funcionando o tratamento dele ou não. Sempre que tiver alteração no RDW, vá para a lâmina. Isso que o Thiago falou é importante. Tem muita gente que associa a alteração do RDW à alteração de forma. Associa a anisocitose diretamente com a poiquilocitose. Mas nem sempre que a gente tem um RDW alterado, significa que a gente vai ter formas alteradas de hemácia, como também às vezes a gente observa a poiquilocitose e o aluno pergunta pra gente: olha, mas eu não tive alteração de RDW. É verdade que a alteração morfológica ela também pode estar provocando ali a alteração no tamanho das hemácias, mas o nosso índice é uma média. A gente pode estar observando ali uma poiquilocitose, mas aquela variação de tamanho entre as hemácias não foi tão significante a ponto da gente estar alterando o RDW. Aí você, nesse caso, vai relatar apenas a poiquilocitose. E uma situação a qual eu já presenciei é a seguinte: a gente sempre tem uma preocupação, claro, maior quando esse RDW está elevado, está acima do valor de referência. Mas eu já vi condições que estão abaixo do valor de referência também, e isso aponta muito para um quadro de esferocitose hereditária também. O que vocês podiam abordar sobre essa situação? Ela faz sentido? Não é tão bem estabelecida assim? A questão do RDW abaixo do valor de referência, já vi algumas literaturas trazendo, se referindo a isso como um excesso de normalidade. As hemácias ali praticamente todas são do mesmo tamanho, existe um padrão ali de hemácia que a gente acaba reduzindo esse RDW. Esse RDW abaixo do valor de referência, segundo a literatura, seria um excesso de normalidade. E pensando na esferocitose hereditária, que a gente tem mais de 75% normalmente ali associado nas hemácias de esferócitos, aquelas hemácias menorzinhas, com a coloração de uma concentração de hemoglobina mais intensa, com a coloração mais escura, nem sempre ela vem sozinha, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, por ser uma anemia hemolítica, ela vem associada ali com a policromasia, que a gente falou anteriormente. E já a presença da policromasia ali, daquela hemácia que normalmente é um pouco maior, que pode ser normal, mas normalmente ela é um pouco maior, você puxa o RDW para cima. Mas você pode ter, claro, uma esferocitose hereditária com todas as hemácias pequenininhas, redondinhas, e você ainda assim não tem uma alteração do RDW. Mas normalmente você tem por conta da policromasia. Então nossa próxima pergunta é o seguinte:
Quando a gente tem a presença de esquizócitos na lâmina, mas nossos parâmetros estão pouco alterados. Nesse caso, você vai se certificar de que são esquizócitos mesmo, que eles estão ali significativos para ser reportado e reportar. É extremamente importante essa alteração morfológica das hemácias. Está muito relacionado esses esquizócitos ali com processos hemolíticos. Está ocorrendo rompimento ali daquelas hemácias por algum motivo. É importante relatar para o médico que está investigando o porquê da presença de esquizócitos. Mas tem que ter muito cuidado, pessoal. Muitas vezes, se você faz um esfregaço com muita força, se você está com uma lâmina úmida, você pode formar esquizócitos artefatuais. Antes de você reportar essa alteração, é extremamente importante que você faça a avaliação se aquilo ali é real ou não. Importantíssimo. E o esquizócito, como a Larissa falou, é muito importante que seja reportada essa alteração. Está associada a muitos processos hemolíticos, está associado também a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Então você tem que reportar. É uma das principais alterações morfológicas de eritrócitos que está presente aí. Então toda vez que você estiver vendo e for uma alteração que é real, não é artefatual, reporta, tá bom? É importante. Principalmente se estiver associado ali a uma hemoglobina baixa, você já fica desconfiado, talvez seja real. Mas, na dúvida, faz a lâmina de novo, tá? Faz a lâmina de novo com a condição melhor, com mais cuidado, para confirmar se essa alteração é real ou não. Próxima pergunta, pessoal. Número de eritrócitos baixos é sempre indicativo de policromasia? Vem cá, foca aqui em mim. Nem sempre, nem nunca. Não tem regra em hematologia, pessoal. Por favor, parem de ficar tentando estabelecer regras. Você nem sempre, nem nunca. Tá? Você pode ter hemácia baixa e não ter policromasia, não ter poiglocitose. Você pode ter hemácia baixa e ter tudo alterado ou não. Então isso não tem uma regra para isso não. Por favor, para de ficar tentando estabelecer regra para o que não tem. Isso é extremamente importante porque às vezes a gente quer definir regras para hematologia e isso dificulta a gente estar aprendendo. Não existem regras, pessoal. Precisamos muito abrir a mente e considerar vários cenários. A gente não tem regra, não tem uma receita a ser seguida. Tudo pode acontecer. Eu na faculdade, o professor falou assim, você tem granulócitos e agranulócitos. Aí, beleza, né? Granulócitos que possuem grânulos. Granulócitos que não tem grânulos. Só que aí, quando eu caí na rotina, eu vi que os linfócitos poderiam ter grânulos e os monócitos também. Que lindo. Então, pessoal, não se apega a isso não, tá? Eu acho que isso vem muito da questão de valor de referência. O pessoal se apega nisso. É claro, o pessoal mais leigo também. Eu recebo algumas perguntas que sempre se apega ao valor de referência. Lembrar que o valor de referência é só uma média que é tirada de uma determinada população. O valor de referência que a gente tem aqui na Bahia, por exemplo, é diferente do que tem no Sul. Então acho que eles pegam muito por essa situação. Lembra, teve uma pessoa mandou mensagem no Atlas, no direct, porque ele tinha o hemograma dele todo normal. E o CHCM eu acho que era 34, estava 33,9. Não, esse cara ele ficou enlouquecido. Ele mandou mensagem no Atlas, mandou no meu pessoal, mandou no pessoal de Larissa, mandou no Diário, mandou no pessoal e no Bionerd, mandou para uma colega nossa, Alana, e ela me falando comigo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara tá doido por conta de pontinho no CHCM com hemoglobina de 15, tudo normal. Eu falei, meu Deus, esse cara ficou louco. E ainda mandou para o hematologista, que falou para ele não se preocupar, mas ainda assim ele continuou preocupado. Então é realmente essa questão. Gente, para quem não é da área, é muito importante a gente ver isso com o nosso médico. Ele é o último profissional, claro que a gente pode orientar, né? Dizer o que significa, mas como ele tem acesso a toda a sua clínica, histórico familiar, muitos mais dados, teve o contato direto com você, para quem não trabalha na área, principalmente é importante que você fale diretamente com ele. Próxima pergunta a gente tem aqui: como diferenciar a anemia ferropriva para uma talassemia? Para diferenciar esses dois tipos de anemia, a gente precisaria de uma bioquímica do ferro aí e uma eletroforese de hemoglobinas para a gente estar observando o padrão ali que vem. Claro que na interpretação do hemograma, ali no nosso histograma, conseguimos ver ali alguns indícios que direcionam para uma talassemia ou para uma anemia ferropriva.
Na anemia ferropriva, a gente vai ter a redução da hemoglobina, acompanhada também da redução de hemácias, hematócritos e a diminuição do VCM e HCM, se o HCM naqueles casos da hipocromia mais severa. Na anemia ferropriva, a gente também consegue observar uma RDW mais aumentada por conta da variação ali de tamanho das hemácias que a gente pode estar vendo. A gente também tem ali uma poiquilocitose. Já na talassemia, diferente da anemia ferropriva, a gente observa ali um aumento do número de hemácias, a gente tem uma hemoglobina normal até ou discretamente diminuída e a redução do VCM e do HCM. A gente pode ter ou não alteração no RDW. Isso mesmo. Isso ajuda a diferenciar, mas pessoal, não adianta a gente querer apenas com hemograma dar um diagnóstico. Existem diversos testes e testes mais específicos para isso. O hemograma ele serve para direcionar para alguma doença e o médico ele vai investigar a partir disso. Então, a gente suspeita, a gente pensa que possa ser alguma coisa e a gente direciona com o hemograma. A gente recebe inúmeras perguntas aqui na página perguntando qual é a doença do paciente, o que é que o paciente pode ter, e a resposta é sempre a mesma. Nós não damos diagnóstico. A gente direciona com o hemograma. Quem dá o diagnóstico é o médico. A gente, quando escolheu trabalhar com o laboratório, nós decidimos trabalhar por trás das cortinas, não na frente. Quem trabalha na frente das cortinas é o médico, que a gente não tem acesso a muitas informações que o médico tem. E a gente ali só tem um hemograma, muitas vezes só o hemograma na mão, e com o hemograma apenas, na maioria das vezes a gente não consegue dar o diagnóstico, a gente apenas aponta e o médico investiga. Aí a gente libera o hemograma VCM aumentado, tem uma macrocitose ali, tem associada a hipersegmentação, a gente suspeita, né, quase certeza que é uma anemia megaloblástica. O que é que o médico vai fazer com esses dados? Normalmente ele vai pedir B12 e folato para confirmar. Mas com o hemograma não dá para ter certeza, porque eu posso ter outras condições que possam causar um VCM aumentado, posso ter uma condição que pode causar uma hipersegmentação e não ser uma anemia megaloblástica também. Beleza? Não fica tentando dar um diagnóstico também só com o hemograma, beleza? Isso que o Thiago falou acontece muito, a gente recebe muitas perguntas mesmo. Tem lá um hemograma com leucocitose, o pessoal pergunta o que poderia ser. Poderia ser muitas coisas. O que a gente tem que fazer é, quando a gente está analisando o nosso resultado lá, saber se aquela alteração ela é compatível com o histórico do paciente, para a gente estar ali excluindo qualquer interferente pré-analítico, porque a fase pré-analítica, como a gente sabe, é uma fase de laboratório que a gente tem a maior porcentagem de erros. A gente está ali observando, o paciente está com uma anemia. Você precisa fazer um contato. Liga para o paciente, veja o que ele está sentindo, se ele faz uso de medicação, por que o médico solicitou esse exame. Se você tem uma alteração ali em um hemograma e nada está batendo ali com a clínica do paciente, você não está correlacionando com o paciente, peça uma recoleta, pode ter sido algum interferente pré-analítico. Mas se o que o paciente te informa, fala, não, olha, isso é compatível com o que eu estou vendo aqui no hemograma, libere seu resultado, porque a investigação diagnóstica ali vai ser do médico. Tudo bem? Às vezes a gente consegue perceber já qual é a suspeita do médico a partir dos exames, não só, claro, do hemograma, outros setores também, a partir dos outros exames que ele pede, né? Então isso é muito importante também. Na próxima pergunta a gente tem o seguinte: no laudo tenho que colocar eritroblasto, orto ou policromático no caso, ou apenas a presença de eritroblastos? Então, existem pessoas que gostam de reportar isso. Eu não utilizo. Tu utiliza? Não. Tu utiliza? Também. A gente não gosta de usar isso. Por quê? O laudo ele tem que ser um laudo mais objetivo. Tá? Você coloca lá, foram encontrados 30 eritroblastos em 100 células contadas ou em 100 leucócitos contados. Mas aí, você encontrou 10 orto, 15 poli, 5 basofílicos. Aí você vai colocar lá no laudo. Foram encontrados tantos eritroblastos, desses eritroblastos 5 era isso, 5 era aquilo. Você vai encher o laudo de informação. É a forma que eu penso, não é que estou dizendo que é correto, que está certo, que é errado. A forma que eu penso. Que a gente pode encher o laudo de informação e desnecessário, porque se você disser que tem 30 eritroblastos ali, o médico vai saber que você tem um processo ali que está causando uma proliferação exacerbada na medula, normalmente associada à anemia hemolítica. Pode ser outras condições também, mas a principal que a gente pensa é a anemia hemolítica. E ele vai saber e vai tomar as atitudes.
É a mesma coisa se você fizer que eu dizer, se você tem ortopoli, a atitude normalmente é a mesma. Então, não tem por que você fazer isso. O que é importante é que você saiba que tem que fazer a correção. Se o seu aparelho ele sofre interferência, ele conta esse eritroblasto como leucócito, tem que fazer a correção e dizer que você fez ou não. Então, não precisa você... É o pensamento que mais uma vez, é o nosso pensamento. Não precisa você dizer, desses 30, 20 era orto, era poli, pró, não precisa. É o meu pensamento. E dessas células que você encontra, o importante mesmo é você estar quantificando. A gente já recebeu perguntas que a dúvida era se a gente poderia apenas relatar a presença de eritroblastos. É importante a gente estar quantificando as células que a gente encontra. Lembrando, como o Thiago falou, se seu equipamento ele não conta eritroblastos separados, é necessário a gente estar fazendo uma contagem, uma correção da contagem global de leucócitos, visto que nosso equipamento ele acaba contando essas hemácias nucleadas como se fosse leucócitos. O meu conta e corrige. O meu conta e não sofre interferente. Então eu não preciso contar e não preciso fazer cálculo. E ele é muito metido. Não tem problema para quem conta, quem separa e faz seu cálculo, porque no final do ano mesmo temos um pouquinho mais de trabalho, mas a qualidade é a mesma. O aparelho é o XN9000 da Sysmex. Não estamos ganhando patrocínio para isso, mas é um XN9000, um aparelho muito bom, que são 3 módulos do XN1000 acoplado ao SP10, que é o que faz a lâmina e core a lâmina. Espero que tenham gostado, tá? A gente tem tentado trazer conteúdo de qualidade para vocês de formas diferentes, porque tem pessoas que não gostam de análise de lâmina, que gostam de conversa mais descontraída, tem gente que gosta de dica, de vídeo mais longo, de vídeo mais curto, então a gente está tentando diversificar. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição também a página do Bionerd, é muito legal, ele posta também conteúdo lá. Segue ele que você também vai ter muito conteúdo legal. No YouTube também. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Teremos muitas outras oportunidades. Então, como é que funciona? Você manda sua pergunta lá no Atlas em Hematologia, quando for publicado, que a gente vai ter esse quadro, né? Você também pode mandar em vídeo, pode mandar no nosso direct. É muito importante a sua participação, te espero na próxima. É isso mesmo, pessoal. Obrigada aí pela presença. E se vocês quiserem participar do nosso quadro, pessoal, mande lá sua pergunta, sua dúvida. Também pode ser a dúvida de outras pessoas e a gente conta com você.